27, Salmo 27, versículo 1. Vamos lá então, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santuário. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Me colocará sobre uma rocha, também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e nem me rejeite com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Irmãos, esse salmo foi lido aqui pelo nosso querido Diogo Lindo, na quinta-feira, onde ele esteve dirigindo o culto, e de lá para cá eu fiquei pensando, meditando a respeito disso. E Deus trouxe ao meu coração algumas verdades para nós refletirmos a respeito deste salmo. Em primeiro lugar, é legal a gente, para entender algo das Escrituras, é saber direito o que estava acontecendo. Então veja, o Davi, nesse salmo, segundo algumas informações históricas, Davi está sendo ungido pela terceira vez. Ele está prestes, aliás, ele está quase para ser ungido definitivamente como rei de Israel. Então, esse salmo tem a ver com alguns fatos atrelados no livro de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, 1 Samuel, Davi é ungido e é chamado por Deus ali na casa do seu pai, e entendemos que ali há um reconhecimento de Deus, apenas de Deus, sobre Davi. Depois, Davi é ungido em Hebrom, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, e ele é reconhecido pelos homens de Judá. E depois, no capítulo 5, versículo 3 de 2 Samuel, Davi é ungido mais uma vez e é reconhecido pelos homens de Israel, por todos os homens. Então, Davi foi ungido 3 vezes para reinar sobre Israel. Então este Salmo 27, ele está quase para ser ungido segundo informações históricas, só para você ir entendendo. Olhando para este Salmo, versículos de 1 a 3, Davi, ele demonstra uma confiança inabalável em Deus. Essa é a primeira parte do Salmo. Na segunda parte desse Salmo, versículos de 4 ao 6, Davi declara o maior anseio da sua alma. Então, nos versículos 4 ao versículo 6, Davi, ele demonstra o maior anseio de alma do seu interior que ele tinha. A terceira parte desse salmo, versículos do 7 até o 12, Davi faz uma oração por livramento. E nos versículos 13 e 14, a conclusão e fechamento do salmo é Davi dizendo: o meu Deus é fiel e infalível. Amém? Então, refletindo um pouquinho sobre esse salmo, olhando para a primeira parte dele, Davi começa ironizando as oposições e os seus opositores, quando ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então Davi começa ironizando as suas oposições. Por quê?
Porque muita coisa aconteceu. Ele foi ungido quantas vezes mesmo? 3. Da primeira vez, quando ele é reconhecido por Deus, na casa do seu pai, na primeira unção que ele recebe ali pelo profeta Samuel, só Deus ali o reconhece, ninguém o reconhece, nem seus pais, nem seus familiares, nem seus irmãos, nem o povo, ninguém, só Deus. De lá para cá, até a terceira unção, muita coisa aconteceu, irmão. Foi para lá de uma década, de vários fatos, vários assuntos, várias dificuldades, várias oposições, livramentos de morte, perseguições. Muita coisa aconteceu até o livro de 2 Samuel, capítulo 5, onde os homens de Judá reconhecem Davi. Agora, a primeira unção que ele teve foi um reconhecimento de Deus. A partir do reconhecimento de Deus, tudo que se levantou contra Davi se levantou para cair. Porque uma vez reconhecido por Deus, ai de quem ficar no meio do caminho. Então foi Saul no meio do caminho, foi gigantes pelo meio do caminho, foram povos filisteus no meio do caminho, Absalão, seu filho, ficou pelo meio do caminho. Tudo que se levantou contra o chamado de Deus, contra a unção que Deus colocou sobre Davi, se levantou para cair. Então ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se Ele é a minha luz, será que existe trevas que sejam maiores? Se Ele é a minha luz, será que existe lugares tão escuros diante de um Deus que é a minha luz? É o que Davi está dizendo. Então ele começa ironizando, porque ele está prestes a ser ungido, e ele está dando a entender o seguinte: Deus me chamou, Deus me levantou, e aqueles que vieram contra mim, eles caíram, porque Deus me chamou e me ungiu, e muito tempo passou, e Ele mostrou que Ele é fiel. Então quando Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Diogo Lindo, na leitura aqui, ele falou nesse primeiro versículo, ele falou sobre o medo. Do que você tem medo? O que te amedronta? Nesse momento, do que você está assim, receoso? Você está com medo do amanhã? Fica não, porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. Você está com medo das coisas não darem certo? Você está com medo de alguma situação que pode dar problema? Você está com medo do resultado de um exame? Do que você tem medo? Você está com medo do que pode acontecer com os seus filhos? Eu estou com um pouco de medo. Como disse o GG aqui na fala dele, eu estou com um pouco de medo. Elas são pequenas, olhando para onde querem, mas elas vão crescer, e não dá para botar numa gaiola. E não dá para ficar escutando música evangélica aqui, lendo livro evangélico aqui, não dá. E só fica com amigos, gente boa, não dá. Elas vão, como disse Jesus, elas estão no mundo, embora não são no mundo, mas estão nele. Do que você tem medo? Então Davi diz o seguinte: olha para a história de Davi, vamos deixar isso mexer um pouco com a gente, porque a partir do momento que Deus o ungiu na casa do pai dele, quem estava na vida dele agora era o Senhor, tanto pela frente como ao seu lado, como na sua retaguarda, era Deus que estava com ele. O apóstolo Pedro diz que existe um inimigo, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, está ao nosso redor. Então o Deus está ao nosso redor, e aquele que está ao nosso derredor, ele está buscando como um leão, bramando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Então nesse trecho, o Davi diz: o Senhor é minha luz, será que pode ter treva maior do que ele? Jesus disse certa vez no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Do que você tem medo? O que te amedronta? Ele está na sua vida
Senhor está na sua vida. Creia nisso, confia nisso, entenda essa verdade. Na segunda parte do Salmo, no versículo 4, Davi, que nós entendemos e vemos nas Escrituras que ele tinha um título único, né? O Abraão, por exemplo, foi o nosso pai na fé. É um título que Abraão ganhou na narrativa das Escrituras. O Davi ganhou um outro título. Qual foi mesmo? Homem segundo o coração de Deus. Então Davi nos mostra alguns segredos do homem segundo o coração de Deus. Ele diz no versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santuário. Quando a gente olha para a vida de Davi, se você quiser ter um novo entendimento mais profundo sobre quem foi esse homem, você abre em 1 Samuel capítulo 16 por ali e lê, e vai entrar no livro de 2 Samuel também, e você vai entender um bocado de coisa. Você vai ver que Davi, ele talvez tenha cometido pecados piores do que os meus e os seus. Davi cometeu algumas falhas seríssimas que eu e você talvez nunca cometemos e nem cometeremos a nossa vida inteira. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê no versículo 4 onde ele diz: eu pedi uma coisa ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender do seu santuário. Então, o que estava no coração desse homem, que não foi perfeito assim como eu e você, mas no coração dele tinha desejos, tinha anseios. Então ele diz assim: Senhor, eu quero estar em tua presença todos os dias, e eu não medirei esforços para isso. É o que Davi diz no versículo 4. Então talvez não sejamos assim pessoas segundo o coração de Deus, porque nos faltam alguns desejos que tinha no coração de Davi. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar, eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor, porque eu quero contemplar a formosura do Senhor, eu quero adorar o Senhor, e eu quero aprender do seu santuário. O anseio que Davi nos mostra aqui não era a emoção de um momento, de um culto ou de um congresso, não era a emoção de um retiro. Eu já fui em retiros espirituais que eu vi tanta gente ajoelhada, chorando, berrando, gritando, mas foi só ali. Na outra semana a vida é a mesma, continua fazendo a mesma coisa, continua fornicando namorado, continua indo para lá e para cá, continua bagunçando do mesmo jeito. Davi tem um desejo que não é a emoção de um momento. Davi diz: eu vou buscar isso. João capítulo 7, versículo 37, Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, os rios de água viva fluirão do seu ventre, ou do seu interior. Davi demonstra que ele tinha fome de Deus, sede de Deus, e parece que nós não temos. As meninas fizeram aqui uma coreografia que tem a ver com esse momento. A gente não tem essa fome de Deus, não tem esse desejo de Deus, não tem esse anseio por Deus. A nossa vida é meio apática. A nossa vida, ela parece que às vezes se resume aos momentos de culto dentro de um local como esse. E quando saímos para fora, parece que tudo vai embora. Parece que aquilo que recebemos sai como se tivesse um ralo da nossa alma. E as verdades que recebemos num local como esse escapam por esse ralo e vão embora quando a gente sai daqui. Augusto Nicodemos, presbiteriano respeitadíssimo, ele disse algo interessante. Ele disse: estou observando algo muito estranho, um fenômeno estranhíssimo no meio cristão evangélico nos dias atuais. Eu chamaria esse fenômeno de ateísmo cristão. O que seria isso? São pessoas que se dizem cristãos, mas vivem o seu dia a dia como se Deus não existisse. Então, a nossa vida é apática. Então eu lhe pergunto: você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus?
Davi disse: uma coisa eu pedi a Ele e eu vou buscar, eu quero habitar no seu santuário todo dia da minha vida, eu quero contemplar a formosura do Senhor, eu quero aprender no seu santuário. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e aqui estão algumas coisas do seu perfil. Por isso que Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Não é porque ele foi perfeito, mas é porque ele tinha fome de Deus, sede de Deus. Às vezes nós ficamos dias, semanas sem nos ajuntarmos como igreja, sem esse momento de adoração que tivemos, sem estarmos expostos à palavra de Deus, sem estarmos num ambiente onde se fala do Evangelho, e parece que isso não nos faz falta. Isso é um perigo muito grande do nosso coração, pode estar se apartando de Jesus. Jesus disse que as pessoas do seu tempo, na sua época, ele olha para os seus irmãos, ele olha para as vidas ali e diz assim: bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que a gente faz diante disso? Eu quero também ser um homem segundo o coração de Deus. Se você não tem fome de Deus, você fala: Senhor, eu quero muito ter fome de Deus, sede de Deus. Eu só mato a minha sede de Deus se eu tiver sede dele. Eu só bebo das águas do Espírito se eu tiver sede. Já imaginou, irmãos, alguém que não tem sede, você fala: bebe essa jarra de água? Ele vai dizer: mas eu não estou com sede. Bebe essa jarra, eu estou mandando você beber. É bom, essa água é boa, a água é vital para a tua saúde. Irmão, eu não estou com sede. Mas bebe, que isso aqui é maravilhoso, é uma água fresquinha, filtrada, bonito, bom, bebe. Mas eu não tenho sede. Para que eu vou beber água se eu não tenho sede? Nós precisamos de sede de Deus, de sede do Espírito Santo de Deus, de anseio por Ele. A gente só ora quando as coisas estão ruins. A gente dobra o joelho para orar, se levanta numa madrugada para orar quando as coisas estão pegando fogo, quando o mundo cai sobre a nossa cabeça, aí a gente vai correndo. C.S. Lewis disse que alguns cristãos têm Deus como piloto de avião, tem o seu paraquedas. Ele sabe que está lá, mas ele nunca quer precisar de paraquedas, porque é só para ocasião de extrema urgência, necessidade de socorro. É assim que nós tratamos Deus. Davi nos mostra nesse versículo 4 que anseio e desejo não são suficientes. Anseio e desejo não são suficientes. Às vezes esse é o nosso problema. Quantas foram as vezes que a pregação ou o culto nos impactou? Quantas foram as vezes, irmãos, que você vê um lugar como esse, um culto como esse, e Deus falou com você? Você pode levantar a mão? Quantas foram as vezes que você foi ministrado, que você já saiu daqui feliz? Deus falou comigo, esse culto foi maravilhoso. Parece que Ele estava na minha sala a semana inteira e falou comigo nesse domingo do que está acontecendo na minha vida. Quantas foram as vezes que algo bom aconteceu, a gente diz: não, agora eu vou estar. Agora eu vou dar uma guinada nesse negócio. Agora o negócio vai pegar aqui. Agora sim vou tomar decisões palpáveis para a minha vida, para o meu ministério, para a minha vida espiritual. Agora eu vou dar uma guinada porque a coisa vai fluir. Alguns dias depois tudo voltou como era. Meu irmão nosso que congregou aqui muito tempo conosco, ele estava morando um pouco mais longe, está indo numa igreja, e a gente conversando outro dia, ele disse, aí eu perguntei: como é que está a igreja? Ele falou: a igreja lá é uma bênção, maravilhoso lá, o pastor lá não, cara, que homem de Deus, que palavra, é um negócio fantástico. Todo domingo eu saio assim, disposto a ser crente, mas olha que chega ali para terça, quarta-feira, volta tudo de novo, já virei a mesma coisa. Mas no domingo eu volto lá de novo na palavra, e segunda-feira eu estou disposto, terça noite, quarta, já. Anseio e desejo não é só isso, irmãos. Davi diz: eu pedi uma coisa ao Senhor porque eu tenho. Então nós precisamos misturar o desejo e fundir esse anseio, essa fome de Deus, com um pouco mais de propósito e disciplina. Amém, irmãos? Se amanhecer amanhã, você que vai trabalhar, que vai acordar cedo amanhã, se amanhecer chovendo, garoando e tiver 9 graus a temperatura, o que você faz? Você levanta e vai trabalhar, feliz da vida. Você que ainda vai pegar metrô lotado, tal, e aquela coisa, fazer baldeação na Praça da Sé, onde você é jogado para lá e para cá, e parece que vai
te joga para cá e te joga para lá, e você vai. Mas você vai. Porque se você não for, o bicho pega lá para você. Você tem um gerente lá, você trabalha lá. Não vai ter pão na sua mesa. Você vai falar, não vou, hoje eu não vou porque está chovendo, está garoando e está 9 graus. Eu não vou levantar hoje. Não, a gente levanta e vai. Então a gente vai por quê, hein? Porque senão não tem dinheiro, senão não paga as contas, porque senão não tem pão na mesa, porque senão a gente não consegue comer pizza domingo à noite. A gente tem que ir. Tem que ir. E o que nos leva a isso? Até essa disciplina de colocar o reloginho lá e ele desperta, a gente fica com aquela vontade de tacar ele na parede, mas não taca, aí você aperta o botão e bota ele do lado com aquela raiva assim, levanta, querendo não falar com ninguém, vai lá tateando as coisas e tal, aí pega o dedo, pinga, molha na água, a ponta do dedo. Mas você vai. Agora, quando a gente fala de Deus, irmãos, quando se fala de Deus, a essa hora, tá frio hoje. Eu cheguei moído do trabalho. Tem gente que pensa que é só ele que chega cansado à noite. Os outros 6 bilhões de habitantes da Terra não se cansam, mas só ele que se cansa. Eu estou cansado demais, estou moído. Oh, meu Deus, eu peguei trânsito, e cansei, uma tribulação no trabalho. Então só ele cansa, só ele que tem o que fazer, só ele que tem estresse no trabalho, só ele que tem dificuldades e lutas. Então para Deus a gente está cansado. Para Deus não dá tempo. Pastor, não dá tempo, pastor. Pô, pastor, não dá. Eu até queria, eu até desejo orar um pouco mais, ler Bíblia. Eu até desejo estar nos cursos, pastor, mas não dá, pastor, eu moro longe. Não dá, pastor, não dá tempo. Pedro Bial, que foi um brilhante jornalista um dia, né? Pedro Bial, ele disse um negócio legal. Ele disse: não existe falta de tempo, existe falta de disposição. Porque quando a gente quer, quarta-feira vira sábado, madrugada vira dia e todo tempo vira uma oportunidade. Quando a gente realmente quer, irmãos, a gente se vira e faz e vai para o final. Então Davi diz que o anseio não é suficiente, que o desejo não é suficiente. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: ter uma plenitude de vida cristã, viver perto de Deus, viver cheio do Espírito Santo. Não é só para quem deseja, é para quem vai em busca. É para quem busca esses valores. Às vezes nós queremos que as coisas de Deus aconteçam como num passe de mágica. Às vezes nós buscamos alguns atalhos. Vamos na igreja lá do pastor tal. Vai ver um pregador ali. Aí vem para frente, alguém põe as mãos e diz: receba. Aí você recebe, dá um streamlink lá e tal, não sei o que, e recebe. Mas na outra semana está tudo ruim de novo. Por quê? Porque a gente prefere ficar lá em frente a uma tela de computador, em frente a uma televisão, sem hora para sair. Aliás, a psicologia entendeu e já disse isso, que a televisão, o excesso de televisão é uma forma de emburrecimento coletivo, em massa. Ao invés de a gente buscar as coisas que nos levem para perto de Deus, a gente só quer as coisas que nos fazem relaxar com futilidades. Aí a gente deseja mais de Deus e está sempre vazio, como uma lata vazia que faz barulho, mas não tem conteúdo dentro. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, 17, diz assim: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que você não faça o que você quer fazer. Então eu quero ter vida com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu acredito que todos vocês querem, mas há uma batalha instalada dentro de você. Em Romanos 8, versículos 5 e 6, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8,13 ele diz: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se
gente vive uma guerra diária, porque o projeto de Deus, irmãos, acredite você ou não, é que você seja um homem cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus para você, minha irmã, é que você seja uma grande mulher de Deus, ungida pelo Senhor. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. É esse. E é uma guerra escalada. Então Satanás está nesse negócio, o mundo está nesse negócio, esse sistema. E o pior inimigo do que o Satanás do mundo somos nós mesmos. A nossa sem vergonha. A palavra é essa. A nossa falta de disciplina e determinação. Então Paulo diz que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você mortificar as obras do corpo, você vai viver. Essa inclinação pertence a quem? A inclinação. Para quem, Mademar? A nós. A nós. Nós precisamos, irmãos, usar nossa inteligência, nossa sabedoria espiritual para inclinar para as coisas que nos fazem chegar próximo de Deus. Nós precisamos, irmãos, abrir mão um pouco mais desse sistema que nos faz ficar rodando que nem um cachorro que fica correndo atrás do rabo e nunca chega a lugar nenhum. E dizer aquela frase que alguém disse em algum lugar: para esse mundo que eu quero descer, para que essa roda viva não consuma a nossa vida, a nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa alegria de viver, para que a gente se volte para as coisas do Espírito. Davi disse: olha, eu tenho que derrubar gigante, eu tenho que matar leão, eu tenho que cuidar de filisteu, eu tenho Saul me perseguindo, eu tenho Absalão me perseguindo, eu tenho tanta coisa aqui, mas eu tenho um Deus que eu quero estar na casa dele e buscando a ele, e eu pedi a ele, mas eu vou buscar esse estilo de vida, de buscar a Deus. Se estivermos famintos e sedentos por Deus, não só da boca para fora, mas decididos, disciplinados em vida diária de devoção ao Senhor, nós seremos muito mais do que vencedores. Irmãos, creia você também ou não, o mundo espiritual sempre vai determinar sobre o mundo físico, ou seja, aquilo que nós não vemos sempre vai determinar sobre aquilo que vemos. Amém? Amém ou não? Isso é simples, irmãos. Você está enxergando Deus? Está enxergando Satanás? Também não. Mas é isso que determina do mundo espiritual para aquilo que a gente está vivendo aqui. Então, se espiritualmente nós decidimos viver com Deus, viver para Ele, ter sede dEle, ter fome dEle, e não apenas a emoção de um culto, de uma reunião, de um aniversário, de congresso, mas a gente viver uma vida devotada a Ele, não uma vida no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tudo bem, não tem culto todo dia, mas a minha casa também é casa de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. É um culto que não acaba mais, é vida perto de Deus. Pode ter certeza, irmãos. As coisas do mundo físico vão acontecer segundo a vontade de Deus, que é Espírito, e que está próximo daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Versículo 5. Versículo 5, Davi fala sobre as consequências compensadoras de se ter uma vida comprometida com Deus. Então ele diz no versículo 5: no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo ele me esconderá e colocará o meu pé sobre uma rocha. No 6 ele diz: vai exaltar a minha cabeça sobre os meus adversários que estão ao redor de mim. Então Davi está dizendo que há desdobramentos maravilhosos de se ter uma vida comprometida com Deus. E ele começa a dizer: no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. O que seria isso, irmãos? No dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Vamos interagir um pouquinho junto aqui? Para você, no dia da adversidade Deus me esconderá no seu pavilhão. Diga um de cada vez para mudar todo mundo. Pode falar. Proteger. O que mais?
No dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Estará comigo. Só isso? Vocês estão tímidos. Fortalecer aí o Giro. Amém. Fortalecer. É isso aí. Como? Traz paz. Bom, no dia da adversidade, irmãos, Ele está dizendo que Ele te esconderá no pavilhão. Eu tive uma vez, quando eu jogava bola, não vai rir, hein? Eu tinha 16 anos e já jogava com os adultos, colegas aí da vizinhança aí. E a gente foi jogar numa quadra aqui no Tatuapé, aonde tinha uma entrada, um hall e uma grade enorme que fechava toda a quadra. E aquele portão era de correr, e quando você entrava, eles fechavam aquele portão e passavam a chave, só ficavam os jogadores e o juiz. E eu estava jogando lá e tal, e o juiz começou a... O juiz era nosso ainda, era uma pessoa do nosso grupo. Ele estava pitando, os caras reclamando, daqui a pouco ele xingou os palavrão, catou o apito, jogou no chão, quebrou o apito todo, os caras foram para cima dele, começou uma bagunça danada. Eu tinha acabado de sair do jogo, tirei o tênis, estava descalço de meia ali, e o pessoal já um chutou o outro. Quando o cara chutou o outro, meu, se quebrou o pau. E o portão com aquela grade. Não tinha pra onde correr, gente. E aquela pancadaria, eu tentando me esconder de algum lugar. Moleque, não era fortão assim, eu era franzino com 16 anos. Eu ganhei um pouco mais de massa muscular, mas eu era magrinho e molequinho. Aí, gente, conseguiram abrir uma frestinha daquele portão. Eu consegui no meio daquela pancadaria sair, e gente saindo, e o pessoal correndo. De repente eu percebi que a hora que eu cheguei na calçada, vi os caras correndo atrás de mim. Eu saí correndo pela calçada e fui correndo. Aí eu vi que eu não ia conseguir fugir, eu pulei para dentro de uma casa. Eu pulei e fiquei escondido, parecia que não tinha ninguém no quintalzinho, fiquei escondido ali. Eu não era crente, mas fiquei, Deus me ajuda. Deus me ajuda. E de repente alguém falou assim, filho de Satanás, ele está aqui, ó. Eu falei, morri. Aí chegou uns 10 caras assim, irmãos. A hora que o cara me puxou assim, ó, ele me olhou e falou, pô, é um moleque. E os caras vão arrebentar. Ele falou, não, ninguém bate nele não. E ele me abraçou, saiu no meio dos caras, vamos lá pegar suas coisas, vamos lá para a quadra. Ele me abraçou. E os caras assim querendo me bater. E o cara, acho que era mais fortão lá, e eles aí me abraçou, me levou até lá no vestiário, pegou minhas roupas, pegou as coisas, eu peguei as roupas do pessoal todo, que fugiu todo mundo, correu. Coloquei tudo dentro da mochilona lá, peguei as minhas, calcei meu tênis, minha roupa. Vamos lá, velho, não vai te bater não. Me levou até a rua. Você mora para onde? Eu falei, mora para Vila Prudente lá e tal. Então, aqui tem um ponto desse ônibus passar. Ele me deu dinheiro e pagou a minha condução. Eu não sei porque eu lembrei disso agora. Mas o texto está dizendo, no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. Irmãos, é Deus no dia mau da sua vida pegar você e falar assim, não, ninguém vai mexer não. Eu vou cuidar, eu vou segurar, aqui ninguém toca, porque é meu filho, porque eu cuido. No dia da adversidade Ele te esconderá, Ele te guardará. É o que o texto está dizendo em Efésios 6, versículo 10, diz assim, Senhor, Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 13 ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de haver feito tudo, permanecer firmes. Então quem tem compromisso com Deus no dia mau, está com uma armadura, está cercado por Deus, ele está abraçado com você. Não, aqui não, ninguém toca, é você que está cuidando da sua alma, dos seus sentimentos, da sua vida. O Salmo 121 diz assim, que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para todo sempre. Ele vai guardar a tua alma. Você não vai desparafusar, você não vai surtar, você não vai ficar louco. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu não sei como é que eu estou conseguindo estar com tamanha paz, com tamanha frieza, com o que está acontecendo. E eu penso comigo, está escondido no pavilhão de Deus, está guardado no pavilhão de Deus. Eu não estou nem me reconhecendo, pastor, porque era para eu estar assim, desesperado,
buscarei. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração respondeu para o Senhor, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Isso fala do ideal do verdadeiro cristianismo. O teu rosto, Senhor, eu buscarei. É uma linguagem metafórica que os judeus costumavam usar, que buscar o rosto ou buscar a face no Antigo Testamento falava de olhar nos olhos, falava de relacionamento. Buscar as mãos falava de socorro, falava de ajuda, falava de providência, a linguagem judaica antiga. Davi já traz um flerte aqui, um vislumbre do que o Novo Testamento nos diz. Deus, ele sempre será o nosso socorro, mas antes de ser o nosso socorro, ele quer ser o nosso amigo. Amém, irmãos? Antes de ser a nossa providência, ele quer ser um íntimo amigo nosso. Antes de ser aquele que é capaz de resolver os nossos problemas, ele quer interagir com a gente. Deus não quer basear o nosso relacionamento em a gente precisa de socorro ou do paraquedas, como disse o C.S. Lewis. Então eu vou buscar o paraquedas porque eu vou me esborrachar. Então Deus é o meu paraquedas, eu quero nunca ter que usar esse paraquedas, mas de vez em quando eu vou ter que ir lá. Não, Davi diz, quando o Senhor disse, busca o meu rosto, o meu coração disse, o teu rosto eu vou buscar. Isso fala do Evangelho. No Evangelho de Jesus não se busca as mãos de Deus, que é o que a maioria busca, as mãos de Deus. O que é a mão? É o favor, é a providência, é o milagre, é isso, é aquilo. No Evangelho de Jesus Cristo se busca o rosto, se busca a intimidade, o relacionamento com Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo se entende que tudo nessa terra vai passar. No Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que Ele cure a minha enfermidade, amanhã eu vou morrer. Por isso que eu entendo que eu vou para Ele, para a eternidade. Então eu preciso ter relacionamento antes disso chegar. Amém, irmãos? Vai ter gente que vai chegar no céu, se chegar, né? Vai falar, nossa, quem é o Senhor? Ele vai dizer, sou Deus, muito prazer. Nossa, é mesmo, Senhor? Gente, eu nunca escutei sua voz. Eu nunca vi o que isso que era. Tem certeza que o Senhor é Deus mesmo? O Senhor está enganado, o Senhor está querendo me enganar, não? O Senhor não é Pedro, que está aqui na porta do céu com a chave? Não, o Senhor é Deus, não, eu sou Deus, eu sou Jesus mesmo, sou eu. Alfa, ômega, aquela coisa toda. Gente, mas eu nunca te conheci. Eu vivi 60 anos lá, fiquei na igreja, na Vila Santa Clara, mas eu nunca te conheci. Porque você só buscou as minhas mãos. Deixa eu mostrar minhas mãos para você. Ah, com as mãos eu conheço. O Senhor me socorreu, o Senhor abriu a porta, o Senhor curou minha mãe, o Senhor fez assim. Mas o seu rosto eu não conheço. Não é familiar. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, irmãos. Deus quer que a gente se ajoelhe para orar, não como quem quer que o bombeiro venha apagar um incêndio, não como discando 190. Deus quer que a gente se ajoelhe para orar. Se tem gente que você gosta muito e quando tem gente assim, né? Tem gente que eu sento para conversar, esses dias mesmo, era 1h30 da manhã. Meu Deus, 1h30 da manhã? Caramba, a hora foi que a gente nem viu. Conversa era tão boa que a gente nem viu a hora passar. Já aconteceu com você? E o tempo foi. E comendo pra caramba também. Aí que vai mesmo. Aí, com Deus, irmãos, a gente é ansioso. Ali está adiantado, mas a hora que der 8 horas já vai ter a gente assim, ó. Aí escova, Deus escova. Aí já está batendo uma fome aqui. Aí já botou que a mulher vai pedir de quem? Calabresa? Mussarela? Com Deus a coisa assim tem que ser rápida, tem que ser assim. Aí pastor, não prega muito não, pastor. Tem que ser uma mensagem de 20 minutinhos só, 30 minutos só. Precisa ser uma tem que ser objetivo na mensagem, pastor. Não pode ficar pregando muito tempo não, pastor. Porque com Deus as coisas têm que ser rápidas, tem que ser fast food. Agora com os amigos a gente vai à madrugada. Com os amigos a gente às vezes vê o dia amanhecer, no bate-papo, não sei o que, comendo um negócio legal e conversando, uma musiquinha de fundo. A gente não vê a hora passar, mas com Deus tudo tem que ser rápido. Agora quando precisamos da mão dele, Senhor, te misericórdia, me ajuda, Deus, eu não aguento mais, Senhor, me socorre. Ai, pastor, vem aqui orar. Quando precisamos da mão dele, aí chora, aí esperneia, aí vem na terça. Aí eu olho na terça-feira e falo, gente,
gente, o que está acontecendo com esse irmão, meu Deus do céu? Na terça-feira aqui orando, misericórdia, né? O meu coração começa a alguma desgraça aconteceu. Mas está aqui na terça-feira orando. Não, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque a gente tem prazer em estar com os amigos, com familiares e tal, mas com Deus a gente não tem prazer. Eu já me peguei vindo a essa sala de manhãzinha para orar, e eu começo, Senhor, perdoa meus pecados, que eu sabe que eu sou ruim pra caramba, me ajuda aí, tem misericórdia, sabe, me cura um pouco mais. Você começa a falar com Ele. Depois que eu falei a respeito de algumas coisas de mim, aí eu começo, Senhor, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo ali, me ajuda a fazer isso aqui, vai me fazendo isso aqui, vai não sei o que lá. Aí passo uma hora só fazendo isso. Aí tem hora que eu falo assim, para um pouco, será que